Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos à disciplina de expressão gráfica. Nós daremos sequência ao vídeo anterior. Nós vimos a parte de nomenclatura sobre telhados e fizemos uma breve revisão de como construir bissetrizes. Vamos solucionar o nosso primeiro telhado. Antes da gente solucionar o telhado, a gente tem que estabelecer quais são os parâmetros construtivos do telhado. Você recebeu aqui a planta de cobertura com o seu contorno. Aí eu já peguei e já numerei as águas, olha. Água 1, água 2, água 3, água 4, água 5, água 6. Telhado clássico de 6 águas. Quais são os dados desse telhado? Vamos estabelecer. As águas têm a mesma declividade. Todas as águas têm declividade de 40%. Os beirais são horizontais e de mesma altura, 4 metros. Beirais horizontais, porque eles podem ser inclinados também. É pouco convencional, mas pode. E declividades iguais. Para solucionar um telhado clássico com essas propriedades, eu posso afirmar, sem medo nenhum de errar, que todas as linhas que compõem a geometria do telhado serão bissetrizes dos ângulos internos desta poligonal. Ou seja, eu vou traçar as bissetrizes, combiná-las e encontrar a solução deste telhado. Como fazê-lo? Primeira coisa, numere as águas. Segundo, comece traçando as bissetrizes das regiões menores. É mais fácil. Como todos os ângulos aqui são retos, eu vou traçar todas as bissetrizes utilizando o esquadro de 45 graus. Observe essa primeira bissetriz. Bissetriz. Esta linha representa a bissetriz entre o beiral 1 e o beiral 2. O que isso quer dizer? Que o plano 1 e o plano 2 se interceptam nessa linha. Só que essa linha tem que acabar em algum lugar. Ela não é infinita. Aí nós vamos estabelecer uma regra única. A bissetriz será finalizada quando encontrar a primeira outra bissetriz. Quem será essa primeira outra bissetriz? Eu tenho aqui outra bissetriz. Observe essa bissetriz, é a bissetriz entre o beiral 1 e o beiral 6. Eu posso afirmar, então, que essa linha que eu fiz anteriormente acaba aqui. Aí eu já apago o excesso. Agora precisamos resolver. A partir deste ponto, qual será a relação que eu farei? Eu posso fazer uma brincadeirinha aqui, olha. A linha 1, 2, encontrou a linha 1, 6. A água 1 está pronta. Pode ver que essa região aqui está pronta, fechada. Uma linha poligonal fechada. Quem foi que sobrou? Sobrou aqui o número 2 e sobrou o número 6. Isso quer dizer que eu vou associar o beiral 2 com o beiral 6. O beiral 2 e o beiral 6 são paralelos. Se eles são paralelos, a bissetriz também é uma paralela. Aí você deverá fazer uma paralela bem correta, utilizando o par de esquadros. Quem é essa linha? É a linha 2 com 6. Mas até onde vai essa linha? Até encontrar a primeira outra bissetriz, que é essa bissetriz aqui. Observe essa bissetriz. Quem é essa bissetriz? 2, 3. Apaga os excessos. A linha 2, 6 encontrou a linha 2, 3. A água 2 está pronta. Sobrou aqui o número 6 e o número 3. Ora, se sobrou o número 6 e o número 3,
eu tenho que associar a água 3 com a água 6. Mas o beiral 3 não encontra o beiral 6. Não há problema nisso. Eu prolongo a linha 3, bem clarinha, olha, é uma linha de construção. A linha 3 encontrou a linha 6 neste ponto. E deste ponto eu traço a bissetriz que definirá a intersecção a partir deste ponto. Com o esquadro de 45 graus, eu faço esta construção. Quem é esta linha? É a intersecção entre a água 3 e a água 6, que será finalizada quando encontrar a primeira outra bissetriz, que no caso é esta aqui. Esta linha é a linha 6 com 5. Esta linha finaliza esta outra. Observe aqui que a água 6 está pronta. Nesta região central maior, a gente costuma se atrapalhar um pouco. Então, o que é que eu sugiro aos meus alunos? Comece pelo outro lado e deixe para fechar a região central ao final do desenho. Vou traçar aqui uma bissetriz. Essa bissetriz é a intersecção entre o beiral 4 e o beiral 3. É a intersecção desta água que escorre para cá com esta água que escorre para cá. E esta outra bissetriz é a intersecção da água 4 com a água 5. Finalizado aqui. Observe o detalhe. Deste ponto para este, você tem aqui uma relação que tem que ser exata. Aqui sobrou o número 3 e o número 5. Aqui sobrou o número 3 e o número 5. Logo, se eu conectar aqui um ponto ao outro, eu terei o número 5 e o número 3 aqui. Está pronta a planta. Vamos relembrar quais são os nomes dessas linhas. Essas linhas paralelas aos beirais chamamos de cumeira. Essas linhas nós chamamos de espigão. Tem uma linha especial aqui, olha. Observe essa linha. Esta água número 2 escorre neste sentido. Estou fazendo as setinhas aqui para você entender o sentido da declividade. E esta água número 3 escorre neste sentido. O que isso quer dizer? Que neste espaço aqui eu tenho que colocar uma calha. Para colocar essa calha, eu vou traçar uma linha dupla para representar a calha. Esta representação de calha, uma calha, podemos chamar de rincão ou água furtada. Bom, todos os telhados que forem com as mesmas declividades, beirais horizontais, eu posso resolver utilizando o método das bissetrizes. Se eu quiser fazer uma projeção secundária, que em desenho e arquitetura a gente chama isso aqui de planta e isso aqui de fachada. Como se eu estivesse enxergando de frente essa construção. Eu já fiz aqui um pedaço do desenho, porque o objetivo do nosso desenho é telhados. Então, a parte da construção não nos interessa para essa disciplina, só a parte do telhado. Como fazê-lo? Eu projeto o beiral, meço a altura do beiral utilizando a escala do desenho e traço o beiral. Está aqui o beiral traçado. Mas observe que eu tenho toda essa geometria para ser projetada. Eu posso fazer ponto a ponto.
É mais fácil. Vamos começar por aqui. Eu preciso projetar todos os pontos do telhado. Utilizo o par de esquadros, alinho o esquadro às linhas que eu já tenho e projeto este ponto. Projeto este ponto. Eu vou projetar todos. Aproveitar o esquadro já apoiado, aí eu projeto este ponto e projeto este ponto. Bom, mas eu preciso calcular as alturas dos pontos. Como calcular as alturas dos pontos do telhado? Para eu calcular as alturas dos pontos do telhado, eu tenho que levar em consideração a declividade do telhado. Qual é a declividade deste telhado? 40%. Vamos escolher um ponto. Vou chamar esse ponto aqui, olha, vou até colocá-lo aqui em evidência, vou chamar de ponto A. Como calcular a altura do ponto A? Eu vou pegar a régua ou o escalímetro e vou medir a distância do ponto a um dos beirais de uma das águas que ele faz parte. Eu posso medir do ponto A até o beiral 4, do ponto A até o beiral 3, do ponto A até o beiral 5. Não esqueça que para medir a distância de um ponto a uma reta, eu tenho que medir no sentido perpendicular. Vou utilizar a escala do meu desenho, ou o centímetro, não tem problema. Se eu medir em centímetro, eu desenho em centímetro. Se eu medir em metro, aí eu desenho em metro. Eu só não posso misturar duas escalas. Aqui deu 4 centímetros. 4 centímetros multiplicado por 40%, que é a mesma coisa de multiplicar por 0,4. 4 vezes 4, 16 com uma vírgula aqui, 1,6. Eu venho aqui, ó, na sequência do ponto e meço aqui, 1,6. Pego o meu esquadro e faço esta conexão. Observe que esta linha representa toda esta água 4, porque estes dois pontos aqui já estão neste beiral e este último ponto aqui. Esta linha, que é uma cumeira, que é paralela ao beiral, é uma linha horizontal. Sendo ela uma linha horizontal, eu posso traçá-la apenas com o par de esquadros. Ou eu posso medir esta altura do mesmo jeito que eu medi essa, 1,6. Eu meço aqui e traço a minha cumeira. Observe que essa cumeira, este ponto aqui, este ponto, vou chamar de ponto B, ele faz parte de toda essa água. Se ele faz parte de toda essa água, esta água inteira será representada por esta linha aqui. O que é que está faltando? Está faltando eu projetar essa região aqui, olha. Este ponto já está conectado aqui, ele está aqui, olha. Se eu chamar esse ponto de ponto C, aqui está o ponto C. E este ponto aqui, olha. Este ponto C é toda essa água aqui, não é? Esse ponto C pertence a essa água 1, a água 6, a água 2. Eu posso trazê-lo para cá e fazê-lo assim. Observe, este plano está representado aqui nesse triângulo. Toda essa água está representada aqui. E essas águas que são perpendiculares estão representadas por linhas. Está aqui a planta e a fachada do seu telhado clássico de múltiplas águas. Forte
forte abraço e até o próximo vídeo, onde resolveremos este telhado aqui.